Paz do Senhor, Pastor Ângela Bartolazzi falando com você. Hoje nós vamos tratar de um assunto extremamente importante. Um assunto difícil de entendimento também para alguns, muito questionado. A quebra de maldição financeira. Como nós vamos quebrar essa maldição financeira? A resposta é tirando a legalidade. Tirando a legalidade. Quero convidar você a ir dentro da palavra de Deus, para você entender junto comigo como tirar a legalidade. Provérbios, capítulo 3, verso 9 e 10. Provérbios, capítulo 3, versos 9 e 10. Ouça com atenção. Honra ao Senhor com a tua fazenda, com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Quero que você preste atenção nesta palavra. Antes de termos a prosperidade financeira, deve vir a honra. Honrar ao Senhor com as primícias. E o que são as primícias? As primícias são tudo aquilo que vem primeiro. Então, nós recebemos o nosso salário e o nosso salário, ele vem inteiro. Nós vamos tirar 10% e entregar na casa de Deus. É importante nós honrarmos o nome do Senhor dessa forma. É uma honra. E aí, depois que nós honrarmos o nome do Senhor, o que acontece? Vão transbordar os celeiros. Transbordar abundantemente, está dizendo na minha versão, abundantemente. Hoje nós não temos mais celeiros, né? Isso aqui é para o contexto lá da época que tinham celeiros para guardar seus mantimentos. Porém, nós temos conta bancária. Porém, nós temos armários. Muitos de nós estamos passando uma necessidade financeira por não termos a honra de entregar ao Senhor a oferta, o dízimo que é pedido. Mas aí a gente escuta, eu já ouvi muitas vezes, mas o dízimo e a oferta ficou no passado. Mas antes de falar com você sobre se ficou no passado ou não no passado, quero levar você a dar uma olhada comigo lá em Gênesis, para você ver o que significa entregar o dízimo. Gênesis. No capítulo 4, verso 3 e 4, fala assim: E aconteceu que ao cabo de dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ele estava entregando o dízimo. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim não atentou. Observe que no verso 7, Deus fala assim com Caim: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Mas se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o seu desejo e ele te dominará. Se bem fizeres.
Observe que Deus não pediu a oferta, não pediu o dízimo, mas ele se dispôs a entregar. Só que está dizendo aqui que ao cabo de dias, isso quer dizer que passou muito tempo. Quando fala de Abel, Abel trouxe o primeiro cordeirinho que nasceu. Ele não esperou nascerem muitos filhotinhos, muitos cabritinhos. Ele trouxe o primeiro. E Deus observou isso e gostou daquilo. Porque ele entendeu a essência do que é entregar o dízimo, sem ninguém explicar para ele. Caim fica com raiva. Só que Deus explica para ele por que ele não foi aceito. Deus fala com ele: se você prestar bastante atenção, se você fizer do seu coração, se você entregar as primícias, nasceram as verduras, os legumes, se ele tivesse pego os primeiros, ele teria sido aceito. Mas ele só fez quando bem entendeu. Por isso que não é certo nós esperarmos. A gente recebe o salário, paga todo mundo, compra umas coisas para nós, e aí o que sobrou eu entrego como dízimo. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Caim. Se não fizer o bem, se não fizer da forma certa, o pecado jaz à porta. Que pecado? Que pecado que está na porta? O pecado da avareza. Se nós não entregarmos o dízimo como primícia, ele não é aceito. Pode ser aceito lá pelo pastor, que ele não sabe se você tirou primícia ou não. Mas Deus, que vê todas as coisas, que sabe todas as coisas, que observa cada coisa, esse sim, esse sabe se você tirou a primícia. Por isso nós precisamos ter a atenção. Ter a atenção, o dízimo é importante. Eu sei, muitas vezes vai acontecer de você e eu passarmos uma coisa chamada tentação. Nossa, como é difícil, a gente passa essa tentação mesmo. O salário, às vezes, a gente extrapola um pouco e a gente gasta além do que devia. Ou acontece qualquer coisa, acontece as coisas fora do planejado, e aí o dízimo, e agora? Entrego ou não entrego? Aí vem aquelas coisas na cabeça da gente: se eu entregar o dízimo, eu vou ficar sem dinheiro. Se eu entregar o dízimo, vai fazer falta. Mas também tenho essa resposta aqui dentro da palavra de Deus. Quero ler com você Malaquias, que é onde todo cristão tem conhecimento do dízimo e da oferta, sobre Malaquias, não é? Malaquias que nos fala muito sobre o dízimo, sobre a oferta. E aí eu quero ver com você o Malaquias capítulo 1, no verso 8 e o 14. Porque quando trazeis o animal cego para sacrificardes, não faz mal? Quando ofereceis o coxo ou enfermo, não faz mal? Ora, apresenta ao teu príncipe, terá ele agrado de ti? Olha a indignação de Deus de trazer o dízimo de qualquer jeito. Ele fala assim: entregar o cego, entregar o coxo, o enfermo. Porque na época eles pegavam um animal que estava doente,
porque ia morrer logo mesmo, então não ia fazer falta. E Deus não aceita isso. E ele fala, apresenta, entrega para os seus príncipes, para os reis, para o governador, vê se ele vai aceitar. Uma coisa ruim, uma coisa que está estragada. Ou dá de presente para alguém que você ama, pega uma coisa estragada e dá para alguém que você ama, é a mesma coisa. E aqui está dizendo de algo sagrado. Algo sagrado, honrar o nome do Senhor é sagrado. Tem que vir primeiro. Olha o que está escrito no verso 14 do capítulo 1 de Malaquias. Pois maldito seja o enganador, que tendo animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos. O meu nome será tremendo entre as nações. Observou para quem nós estamos entregando o dízimo? Para quem? Não é para homem, é para o grande rei. E ele está dizendo aqui, maldito seja o enganador. Maldito, a pessoa se torna maldito porque está entregando de qualquer maneira. Eu sempre oriento que as pessoas devam consagrar em casa aos seus dízimos e ofertas. Consagra ao Senhor. Ore e entregue ao Senhor. E diz a Ele que você está honrando o nome dEle, entregando. Você já consagrou. Quando chegar no templo, você só vai entregar ao pastor, à igreja. Já está consagrado. Eu sempre oriento isso. Porque é algo que santifica. É algo muito importante. E Malaquias 2:2. Olha só que palavra incrível. Se o não ouvirdes, não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, não foi o que nós lemos lá em Provérbios? Honra. Não é o mesmo assunto? Preste atenção na importância disso. Se não propuseres no seu coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. E já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes nisso o coração. Olha que coisa importante. Antes de tudo, devemos honrar o nome do Senhor entregando os dízimos e a oferta. Assim, toda maldição é quebrada. Não é com palavras, não é com ordenanças, não é dizendo eu repreendo o devorador, eu quebro agora as correntes, não é. É dando honra ao nome do Senhor. Com isso, toda maldição será tirada. Toda maldição, tudo que não vem dele será repreendido. E aí eu leio com você a palavra tão importante que toda a igreja fala. Malaquias 3, a partir do 8. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, a toda a nação. Como é importante entregar o dízimo. Olha o verso 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa.
E aí continua: depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que vos advenha maior abastança. Quero que você frise bastante nessa palavra que ele fala: pode fazer prova de mim. Entregue o seu dízimo, entregue a sua oferta de todo o coração, depois faça prova de mim. Quando ele fala aqui de maior bênção, de bênção tal, é algo que nós não temos como explicar. A linguagem portuguesa ou do mundo inteiro não consegue explicar essa bênção tal, porque é a forma que ele deseja derramar. É bênção tal. É uma bênção, sim, acima do comum. E ele fala que advenha maior abastança. E aí que entra o versículo 11, que fala sobre o devorador. Aí, por causa de vós, por causa dessa fidelidade, por causa de honrar o nome do Senhor, repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto da terra. Ouviu? Quem repreende o devorador é ele. Quando nós entregamos o dízimo, quando nós entregamos a oferta, nós tiramos a legalidade de Satanás. Ele não tem mais autoridade sobre as nossas finanças. E digo mais, sobre as nossas saúde. Ele não tem autoridade. Olha só que ele fala: repreenderei o devorador para que não consuma o fruto da terra. Nesse caso, é a nossa finança, porque não vivemos mais do fruto da terra, nós compramos no mercado. Então, ele vai repreender o devorador, porque nós somos fiéis a ele. Nós estamos honrando a palavra dele. E aí eu respondo para você a pergunta que eu falei lá no início, sobre as pessoas questionarem de entregar o dízimo era só no Antigo Testamento. Mas eu respondo aqui. Mateus capítulo 23, no verso 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Pronto. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. O que ele está dizendo? Deveis continuar dando o dízimo, porém não pode omitir de fazer juízo, misericórdia e a fé. Ele continua afirmando o que devemos continuar entregando o dízimo e a oferta. Olha a importância de entregar o dízimo. Muitas pessoas têm esse questionamento que não vai entregar por várias razões. Entregamos o dízimo e confiamos nele. As ofertas alçadas são ofertas que são importantes na igreja, aquelas ofertas que são aquele momento de construção, aquele momento de crescimento do reino, e o pastor faz aquele pedido de oferta. Essas são as ofertas alçadas, para ajudar no crescimento do reino de Deus. Nós precisamos ter o coração na obra de Deus. E aí entra os missionários. Quantos de nós temos o coração endurecido de não entregar uma oferta missionária? Isso é oferta alçada. Os missionários vão viver de milagres. Todos os dias tendo que orar, pedindo alimento. Todos os dias ele precisa clamar e falar: Senhor Jesus, eu preciso comer hoje. Se nós podemos contribuir, oferta alçada. E aí eu quero ler com você Hebreus capítulo 7, a partir do verso 1, quando ele fala aqui sobre Melquisedeque. Aí eu quero que você preste bastante atenção, que é uma transição
transição para o Novo Testamento. Melquisedeque, ele é um tipo de representante de Cristo. Há duas linhas de pensamento sobre isso. Duas linhas teológicas. Uma diz que aquele momento foi uma teofania, que era um momento de manifestação de Jesus Cristo na terra, que foi quando ele recebe os dízimos de Abraão. Outros dizem que foi uma figura, que foi realmente um homem, porém era uma figura que representou naquele momento Jesus. Então, você observa aqui, eu vou ler com você, porque este Melquisedeque era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. A quem Abraão também deu o dízimo de tudo. E primeiramente por interpretação, ele é rei de justiça, também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de dias, mas sendo semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Agora, independente da linha de pensamento deles, significa Jesus. Se é teofania, se não é, está falando de Jesus, que é o único sacerdote, o sumo sacerdote eternamente. Considerai, pois, no versículo 4, considerai, pois, quão grande era este a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Observe que ele está falando de Levi, que ainda virá. Ele é bisneto de Abraão. É uma transição para o Novo Testamento. Melquisedeque representa Jesus. E Levi representa o Novo Testamento. O Novo ainda não havia nascido. No Antigo Testamento, os dízimos eram entregues à tribo de Levi, que eram os levitas da época de Moisés. Eles não recebiam herança. Aí, por esta razão, eles tinham o direito de receber todo o dízimo. Por isso, ele é que recebe o nome, aqui falando com Abraão, e faz essa transição de Levi para Jesus. Não é interessante? Levi ainda não havia nascido e Jesus ainda não havia chegado à terra de forma humana. Muito interessante, né? Então nós vamos entrar num assunto em que as pessoas elas dizem que o dízimo é velha aliança. Por isso que essa demonstração aqui de Melquisedeque é importante, que liberta a visão, que fala o que é a verdade. De Gênesis a Apocalipse, fala sobre dinheiro mais de 2.300 vezes. E sobre salvação, fala menos de 200 vezes. Aí você pode até perguntar, mas não é importante a salvação? Demais. Demais, é importante demais. O perigo está nisso. O dinheiro nos arrancar a salvação. Muitos usam 1 Timóteo 6,10 como base para falar que o dinheiro é pecado.
Quando diz assim, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro que é pecado. E quando nós entregamos o dinheiro, o dízimo ao Senhor, nós estamos mostrando a quem amamos, que nós amamos ao Senhor em primeiro lugar. Mostra para nós mesmos que nós amamos o Senhor sobre todas as coisas e para o devorador que o nosso amor está em Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos orar ao Senhor, pedir a Ele misericórdia? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós queremos consagrar ao Senhor nossos dízimos, nossas ofertas e nossas vidas como dízimo e como oferta. E pedir ao Senhor, repreenda o devorador, por causa de nós estarmos dando honra ao Teu nome. E Senhor, a Tua palavra fala para fazermos prova da Tua fidelidade, quando nós entregamos, quando nós honramos o Teu nome. Em nome de Jesus, ajuda-nos na nossa fraqueza. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. E você que ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus, deixe Ele ser o seu guia até a eternidade. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe tudo que você fizer. Em nome de Jesus, fiquem na paz. Você que ainda não teve a experiência de ler a Bíblia inteira, aqui na descrição vai encontrar o link de um e-book com dicas de leitura em 1 ano. Se você gostou desse vídeo, dê um like, curta, comente, compartilhe, ative o sininho para receber todos os vídeos novos que eu publicar. Obrigada, Deus abençoe sua vida.